Olá pessoal, neste vídeo irei apresentar para vocês uma introdução à parte de isolamento de raízes de equações, ou zero de funções. O primeiro passo quando a gente vai aplicar algum dos métodos que veremos no conteúdo da disciplina é fazer o isolamento da raiz, ou das raízes. Então, por definição, uma raiz de uma equação, ou o zero de uma função, aqui denotado por xi, é um valor no qual a função avaliada nesse valor, xi, é igual a zero. Sempre que a gente vai aplicar um método para obter esses valores de xi, das raízes, o primeiro passo é fazer a localização ou isolamento de cada uma das raízes, que consiste em determinar o intervalo que contém essa raiz. Após esse primeiro passo, que veremos nesse vídeo, é feito o refinamento. Esse refinamento vai depender do método que será aplicado. Pode ser o método de iteração linear, pode ser o método da bissecção, pode ser o método de Newton ou algum outro método de refinamento. Para fazer o isolamento de raízes, nós podemos utilizar, entre outras ferramentas, a teoria indicada pelo método de Bolzano. Essa teoria, indicada por esse teorema, diz que se a função avaliada num determinado ponto A multiplicado pela função avaliada num determinado ponto B tiver um valor negativo, ou seja, se existe troca de sinal da função entre A e B, além disso, se essa função é contínua, então existirá ao menos uma raiz, xi, no intervalo entre A e B. Aqui nós temos um exemplo. Nesse gráfico, a gente tem que a função avaliada em x igual a A é negativo, a função avaliada em x é igual a B é positivo. Mesmo sem ter o traço do gráfico, a gente saberia que se essa função ela é contínua, existe ao menos uma raiz entre A e B. Se eu tivesse a função avaliada em A sendo positiva e em B sendo negativa, a mesma afirmativa seria verdadeira. Uma outra situação, onde eu tenho a função avaliada em A é negativa e eu tenho uma troca de sinal para a função avaliada em B, ou seja, é positiva, eu posso ter mais do que uma raiz, como nesse segundo gráfico, onde eu tenho 3 raízes. Então, sobre a hipótese desse teorema, a gente pode inferir ainda que se a função, a derivada da função f, ela existir e preservar o sinal em todo o intervalo, ou seja, entre A e B, existirá apenas uma única raiz. Então aqui nós temos um exemplo. Isolar os zeros reais da função x² menos 9x mais 3. A técnica mais simples para realizar isso é utilizando uma tabela. Então qual que vai ser a ideia? Eu vou escolher arbitrariamente valores de x de ordem crescente e vou avaliar qual o valor da função para cada um desses valores de x. Digamos que escolha primeiro o valor como menos 100. Se eu substituir o valor de menos 100 na minha função, a função vai ter um valor negativo. Fazendo valores crescentes, digamos, utilize menos 10. Eu continuo com a função tendo valores negativos. Menos 5, novamente negativo. E se eu observar o valor da função quando eu atribuir menos 3 no lugar do x, eu vou ter um valor positivo para a minha função. Com isso, eu sei que entre menos 5 e menos 3 existe ao menos uma raiz dessa função, porque existe troca de sinal da função entre esses dois valores de x. Continuando o processo, em menos 1 a função continua positiva, ou seja, não tem troca de sinal, de menos 3 para menos 1. Em 0 continua positiva, em 1 ela passa novamente a ser negativa. Então, se eu fizesse o gráfico dessa função, eu observaria que entre 0 e 1, novamente a função corta o eixo x. Com isso, eu tenho uma outra raiz entre 0 e 1. Continuando o processo, atribuindo 2 para o valor de x, a função continua negativa.
atribuindo 3, ela volta a ser positiva. Então a terceira e última raiz desse polinômio, visto que ele é um polinômio de grau 3, está entre 2 e 3. Se eu continuar avaliando valores de x, eu vou observar que vai continuar positiva. Em resumo, eu sei que entre menos 5 e menos 3 eu tenho uma raiz, entre 0 e 1 eu tenho outra raiz, e entre 2 e 3 eu tenho a terceira raiz. Na prática, se eu não tenho troca de sinal da função avaliada em A e a função avaliada em B, ou seja, se o produto de f de A vezes f de B for positivo, isso não significa obrigatoriamente que eu tenho ou que eu não tenho uma raiz. Pode acontecer que eu não tenha uma raiz, que é o que normalmente a gente espera, como mostrado nesse primeiro gráfico, porém pode acontecer outras situações. Por exemplo, que entre A e B eu tenha duas raízes. A função ela cruza o eixo x duas vezes, e aqui neste exemplo está positiva em A e volta a estar positiva em B. Ou ainda eu tenho um caso mais complicado de resolver ainda, onde a função avaliada em A é positiva, a função avaliada em B tem o mesmo sinal, e eu tenho apenas uma única raiz nesse intervalo, ou seja, o gráfico dessa minha função toca o eixo x. Então eu tenho um ponto onde a função avaliada neste valor de x, nesse xi, vale zero. Ou seja, tem uma raiz entre A e B, mas eu não vou conseguir identificar ela apenas utilizando a tabela. Então, para resolver essas situações, é interessante também realizar uma análise gráfica. Se eu não conseguir identificar todas as raízes, uma ferramenta adicional é a análise gráfica da minha função ou alguma abordagem similar. Então, uma das formas de obter essa aproximação para as minhas raízes é fazer o gráfico diretamente da função f de x, fazer um esboço dele ou então fazer um gráfico no computador. Através desse gráfico eu não vou conseguir identificar exatamente qual é o valor da função, ou melhor dizendo, o valor do x, onde a função se anula, mas eu vou conseguir identificar um intervalo muito próximo dessa valor de x. Uma outra metodologia similar à primeira é eu separar a minha função entre duas partes. Digamos que eu chame uma de g de x e outra de h de x. Separando a f de x, uma parte da expressão no lado esquerdo da igualdade, outra parte no lado direito, utilizando operações algébricas. Dessa forma, ao invés de eu procurar o valor onde o gráfico da minha f de x corta o eixo x, eu vou procurar os valores de x próximos de onde a função g de x corta a função h de x. A terceira situação, quando fazer o esboço da minha função f de x às vezes é complicado, ou quando tenho recursos computacionais, eu posso fazer um esboço ou um gráfico propriamente dito, utilizando algum software ou calculadora científica. Depois de isoladas as raízes, o próximo passo é fazer o refinamento. Como eu já comentei, a gente vai ver vários métodos para fazer esse refinamento. Esse refinamento consiste em aplicar sucessivas aproximações ou fazer várias iterações. Cada iteração é um conjunto de passos que é executado para encontrar uma aproximação melhor para a minha raiz. Esse procedimento é feito para cada uma das raízes que foi isolado de forma similar. De forma geral, eu posso ver um método para encontrar raízes de equações ou zero de funções da seguinte forma. Eu tenho um conjunto de dados iniciais, eu tenho às vezes alguns cálculos iniciais que devem ser feitos. A partir desse momento eu vou identificar que a minha iteração, aqui denotado por K, é igual a 1, ou seja, a primeira iteração do meu
processo iterativo. Na primeira iteração eu vou fazer um conjunto de cálculos para realizar a aproximação para a minha raiz. Depois de cada conjunto de cálculos, eu vou verificar se esse conjunto de cálculos gerou uma solução aproximada com qualidade suficiente. Caso seja suficientemente boa essa solução, eu realizo cálculos finais e ou apresento a solução. Caso não, eu preciso algumas vezes fazer cálculos intermediários e vou partir para a minha próxima iteração. Esse ciclo ele vai se repetir várias vezes, até que essa condição de a solução que eu encontrei ser boa o suficiente para que eu finalize o meu processo iterativo. Observem que esse comando de decisão, ele avalia se a solução é boa o suficiente. Para isso, a gente pode utilizar duas abordagens, que são chamados critérios de parada. Uma delas é definir um epsilon e utilizar que a solução aproximada, que é aqui chamado de x barra, menos a solução exata em modo seja menor do que o epsilon. Na prática, eu não vou ter essa solução exata, mas dependendo do método eu posso adaptar essa condição para cada método específico. Uma segunda forma é fazer o cálculo da função avaliada na minha aproximação, que é chamado x barra, e essa função em módulo, o valor da função em módulo, ser menor do que o epsilon, ok? Onde o epsilon normalmente é tomado um valor bastante reduzido.